Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Neste vídeo vamos aprender a selecionar uma linha da nossa tabela HTML ao clicar sobre ela e a alterar a cor de preenchimento desta linha, alterando também o ícone do mouse, deixando como fica quando a gente deixa aqui o cursor sobre o ícone cadastro, deixando esta mãozinha. Também, na próxima videoaula, a gente vai colocar a funcionalidade de excluir de acordo com o pedido que foi selecionado. Então, ao clicar nesta linha, a gente vai transferir este número de pedido para um campo de texto, que nós vamos colocar na nossa tabela, e ao lado do campo de texto, nós vamos ter um botão de comando, onde a gente vai clicar e excluir a linha de registro que a gente selecionou aqui na nossa tabela HTML. A gente vai deletar esta linha aqui da nossa planilha de pedidos, a aba Pedidos. Antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar aí toda a sequência para entender mais facilmente os procedimentos deste vídeo. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a lista completa. Então siga o link, inicie a partir da videoaula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu no decorrer desta série. Recados dados, hora de trabalhar. Então, primeiro, vamos colocar mais um campo de texto na nossa tabela HTML, para que seja carregado o pedido quando a gente clicar sobre a linha. Eu já abri o meu arquivo de script, tabela.pedidos. Eu vou no arquivo HTML, principal.html. E eu preciso inserir mais um campo de texto. Então a gente já tem diversos inputs. Então copiem duas linhas dessas, Ctrl C e Ctrl V. Então, vou colocar mais uma caixinha, mais um campo de texto, mudando o ID deste campo para pedido. Eu vou carregar o pedido, vou colocar um nome que esteja atrelado a isto. A label agora vai ser a label 4. Eu vou alterar o ID e vai ser o meu caption antes do meu campo de texto. E vou alterar este caption para pedido. Beleza, já inserimos o campo, mas eu ainda preciso definir qual vai ser a posição deste campo, onde que eu vou deixar ele posicionado na minha página, na minha tabela HTML. Então, para isso, nós vamos precisar mexer com o nosso style. Então, copiem o ID pedido, Ctrl C, e vamos procurar o estilo. Pode ser após a label 3. Coloco o jogo da velha, Ctrl V, o ID do meu campo de texto, que é pedido. Abri e fechei chaves. E dentro das chaves, podemos copiar este código para facilitar. Se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar as anteriores, vai ter dificuldade, por isso que precisa acompanhar toda a sequência. E eu vou deixar este campo de texto, no meu caso, uma distância de 850 pixels, foi o suficiente. Também preciso posicionar a minha label. Vou voltar lá na minha label e vou copiar o ID dela. Façam sempre isto, pessoal, porque se vocês digitar, corre o risco aí de digitar alguma letra errada, e aí vocês vão demorar um tempo até localizar. Então, jogo da velha, Ctrl V, label 4, abri e fechei chaves, e dentro vai ser o mesmo código do meu campo pedido, apenas para definir qual vai ser a posição. Se eu coloquei este a 850, este rótulo a 800 pixels a partir da esquerda, no meu caso vai ser suficiente. Beleza, fizemos as primeiras alterações. Salvem. Deixa eu fechar esta página de desenvolvimento. Publicar, implantar como aplicativo web Last Code, o último código, se estiver em português aí para vocês. E já temos mais um campo, o campo pedido.
Então a ideia é eu clicar sobre a linha que eu desejo na minha tabela HTML, carregar automaticamente o número do pedido para este campo e colocar aqui um botão de comando do lado dessa caixinha de texto para estar excluindo este pedido. Na próxima videoaula a gente vai fazer a parte de excluir, porque senão vai ficar uma videoaula muito extensa. O botão de comando a gente já pode colocar, vai ser bem fácil. Deixa eu vir lá nos meus códigos. Deixa eu ver se a gente tem algum botão de comando. Já temos este btn exportar. Deixa eu copiar este botão. Ctrl+C, Ctrl+V. E este eu vou colocar o ID dele de btn3. btn3, ou pode ser btn2. Se é btn1, btn2. E vai ser o excluir. Excluir. E também vamos precisar definir o style, qual vai ser a posição dele. Então copiem o ID, Ctrl+C e vamos para o style. Nosso style, vou colocar abaixo da label 4. Então, jogo da velha, Ctrl+V, abre e fecha chaves. E dentro a gente vai colocar um código um pouco diferente. Deixa eu pegar de outro botão de comando, que vai ter também o background, a cor de preenchimento. Onde a gente tem aqui o btn1. Copiem essas 3 linhas de código que a gente fez em outras videoaulas. Dentro do btn2, Ctrl+V. Então a distância, no meu caso, 970 pixels vai ser suficiente. E eu vou colocar uma cor de preenchimento. Deixa eu me ver, eu tenho o código de uma cor aqui, só me fugiu agora. Acho que vai ser vermelho. Então 2F, tem que ser em caixa alta, FF, então jogo da velha, FF e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Se ficou em azul, a cor está correta. Salva a alteração, atualizando a página. Já tenho o meu botão excluir do lado do meu campo de texto, então está ganhando forma. Agora a gente vai precisar fazer alguns ajustes na formatação da nossa tabela. A gente vai colocar o ícone de mouse, daquela mãozinha, ao passar por as linhas da nossa tabela. Então como que a gente vai fazer isso? Vai ser lá no nosso style. Primeiro precisamos saber qual o ID da nossa tabela. Então vejam aí na tabela de vocês qual o ID da table. Peguem este ID, Ctrl+C e vamos lá no nosso estilo, nosso style. Pode ser aqui mesmo, bem no final. Style. Um jogo da velha, tecla Shift o número 13, está ali o jogo da velha. Ctrl+V, o ID da nossa tabela. E eu vou trabalhar com as linhas e as células da minha tabela. As linhas é TR e TD são as células da linha. Abro e fecho chaves. E dentro eu vou escrever este código. Cursor, 2 pontos, pointer. Se ficar em vermelho está correto. Então é para ficar com o ícone de mouse. Salvem as alterações. Vamos testar, ver se já deu certo. Atualiza a página. E já está, ó. O cursor já está como fica ali quando a gente clicava no cadastro. Então agora a gente precisa ainda alterar a cor quando passar o mouse por cima da linha. Então como que a gente vai fazer isso? Peguem novamente, ou dá para copiar este código. Ctrl+C, Ctrl+V, novamente TR, mas a TR vai ser ao passar o mouse. Então vocês coloquem este código, 2 pontos, hover. E eu vou mudar o background. Deixa eu ver se eu acertei de primeira. Background, color. Color, 2 pontos e a cor que vocês desejam. Na dúvida, pessoal, aí referente ao símbolo das cores, dá uma pesquisadinha aí no Google, definição cores HTML, que vocês vão encontrar diversos símbolos de cores. Jogo da velha, C, E,
FF. Ficou em azul, está correto. Se não ficou em azul, está errado. Atualizando a página. Então, ao passar o mouse, vai mudar a cor. Ó, já mudou. Eu coloquei um azulzinho bem fraquinho. Então, de acordo com a linha onde o mouse estiver, ele vai mudando. Próximo passo que a gente vai fazer no nosso projeto é clicar sobre a linha que a gente deseja e mudar a cor dela. Por exemplo, deixar ela toda em amarelo. Vai ser esse o próximo passo aí do nosso projetinho. Para isso eu já vou colocar no Style uma classe que a gente vai chamar depois lá dentro do JavaScript. Esta classe também vai ser sobre a tabela. O ID da minha tabela. Ctrl C, Ctrl V, tab da minha tabela. Vai ser tr, tem que ser em caixa baixa, tr.selecionado. Selecionado. Ou nada, assim. Selecionado. Eu vou criar uma classe para depois eu chamar. td vai ser as células da linha que eu selecionar. Abre e fecho chaves. E dentro eu vou colocar a cor que eu desejo quando eu clicar sobre a linha que eu desejo lá na minha tabela HTML. Então, background, se não me falha a memória, eu coloquei a cor amarelo, que o símbolo é FF, tem que ser em caixa alta, FFF, 4 Fs e 2 Fs. Assim. Beleza, já tenho a classe. Agora que vai começar o trabalho mais complicado. A gente vai precisar trabalhar com os códigos dentro do JavaScript para fazer a conexão disso com os códigos JavaScript da nossa tabela. Nossos códigos JavaScript, eles estão no arquivo HTML tabela JavaScript, onde a gente desenvolveu o código que faz a montagem da nossa tabela HTML. Então procure um arquivo tabela-js.html e vai ser nele que a gente vai trabalhar. Nós vamos descer lá no final e vamos criar a nossa função para selecionar as linhas. Iniciamos definindo uma variável para referenciar a nossa tabela. Então, var tabela HTML vai ser igual a document.getElement by id. Abre e fecha parênteses, fecho com ponto e vírgula. E dentro eu vou abrir e fechar aspas duplas. Dentro destas aspas duplas, a gente vai referenciar o ID da nossa tabela. Deixa eu procurar a minha tabela, table ID. Então, pego esse tab, que é o ID da minha tabela, Ctrl C e vou colar dentro das aspas duplas. Já referenciei a tabela, agora eu vou definir em qual evento eu vou executar a função selecionar linha, que a gente vai desenvolver. Então, tabela HTML.add event listener. Abre e fecha parênteses, fecho com ponto e vírgula. Dentro do parênteses, eu vou abrir e fechar aspas duplas e definir o evento que eu desejo chamar a função. No nosso caso, evento click. Fora das aspas duplas, vírgula, o nome que a gente vai colocar a função. Selecionar linha. A gente vai criar esta function. Copie este nome que vocês colocaram. Ctrl C. Function. Selecionar linha. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Já chamamos a nossa função. Dentro da function, vou referenciar novamente a minha tabela HTML com outra variável. Agora com o nome de tabela. Vai ser igual a document getElement. Podemos pegar este mesmo código. Ctrl C, Ctrl V. Já tenho a tabela, então eu vou manipular as linhas da minha tabela. Para isso eu preciso de outra variável chamada linhas. Vai ser igual. Então as linhas vêm da nossa tabela. Ctrl C, Ctrl V. Tabela.getElement. GetElement. Elements by tag name. Deixa
Deixa eu ver se eu escrevi correto. Get elements, com S depois do T, by tag name, para referenciar as nossas linhas. A gente vai colocar dentro do parênteses as nossas tr entre aspas, que são as linhas. Tr, referenciei as linhas. Na sequência eu preciso de um laço para percorrer todas essas linhas. Para isso a gente vai usar o for. For, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, var, i vai ser igual a 0, ponto e vírgula, vai fazer enquanto i for menor que linhas, ou seja, o total de linhas da nossa tabela, linhas, ponto, length, ponto length, ponto e vírgula, e mais, vai percorrer linha por linha. Já posso abrir e fechar as chaves deste laço. E dentro do laço, a gente vai colocar a var linha, que vai ser igual a linhas, onde está percorrendo, para pegar a posição. Linhas, abro colchetes, fecho colchetes, e dentro eu coloco o meu i, que é a posição da linha por linha que vai percorrendo. Beleza, temos a posição. A gente precisa de outra função para executar quando a gente clicar na linha. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Pego esta variável, linha, ponto, add event listener, para definir em qual evento. Outra função, add event listener, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas, novamente no evento click, a gente vai executar outra function, vírgula, function, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Já posso colocar um ponto e vírgula após estas chaves, este parênteses, desculpe, e vou dar o espaço aqui para trabalhar agora dentro desta function. Beleza, então quando clicar na linha, vai executar os códigos que a gente vai colocar dentro desta função, que vai ser outra variável chamada linha selecionada. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. Então é this na linha que foi clicado, vírgula false. Vai selecionar somente uma linha. Beleza, deixa-me ver agora. Partimos para outra função, que de fato vai selecionar a linha. Até agora a gente pegou a posição. Então pega esta variável linha selecionada, contém aí duas chaves para baixo, deixando apenas a última aí, que é a função aí que é da função principal. Function, faltou um C no meu function, linha selecionada, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Eu dou um enter para dar um espaço. E dentro deste parênteses a gente vai referenciar a nossa linha, que foi a função que a gente criou. A gente vai fazer a comunicação entre as funções. E dentro desta function eu preciso referenciar as linhas, todas as linhas da minha tabela. Var linhas vai ser igual a informação que veio no linha ponto parent element ponto get element elements, tem um S depois do T, by tag name, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas, eu estou referenciando o que? As minhas linhas, então é tr, fecho com ponto e vírgula. Beleza, e aqui a gente vai precisar de mais um for, abre e fecha parênteses, var i vai ser igual a 0, ponto e vírgula,
vai percorrer enquanto i for menor que linhas. Então, pego essa variável, linhas, ponto length, ponto length, ponto e vírgula e mais. E já vou abrir e fechar as chaves deste laço for. Beleza, vamos indo passo a passo, vamos salvando as alterações. Caso caia a rede internet, vocês já salvaram o trabalho aí de vocês. E aqui dentro eu vou precisar de mais uma variável linha. Só que eu já tenho a variável linha, então eu vou colocar aqui um underline a mais só para diferenciar, porque eu já tenho aqui, ó, linha. Então eu preciso colocar outra. Linha diferente vai ser igual a variável linhas, Ctrl C, Ctrl V, linhas, abre e fecha colchetes, dentro do colchetes a posição da linha, que é representada pelo i. Fecho com ponto e vírgula. Copio esta linha, Ctrl C, linha, ponto, class, list, ponto, remove. Ou seja, primeiro a gente vai passar limpando toda a seleção da nossa tabela, para depois selecionar somente aquela linha que a gente clicou. Então, esta é a função deste laço. Primeiro, limpar a seleção da tabela, para depois selecionar somente a linha que a gente deseja. E o que vai dentro deste selecionado? Vai aquela classe que a gente criou lá no Style. Cadê Style? Style. Está aqui, ó. Selecionado. Copiem, C e colhem dentro da aspas duplas. Beleza. Depois, a gente vai sair do for. Então, aqui agora, eu vou referenciar a variável linha, que foi esta que a gente trouxe, ó. Linha, ponto class list. Novamente referenciando a classe que a gente criou lá no Style. Class list, ponto to go. Abre e fecha parênteses, fecho com ponto e vírgula. Abre e fecho aspas. E dentro vai a nossa classe selecionada, que a gente definiu qual a cor que vai ser preenchido nas células. Salvei as alterações, já podemos testar para ver se está selecionando a nossa linha. Se algo está errado, a gente já corrige. Atualizem a página. Aqui eu aumentei um pouquinho o zoom, galera, por isso que a minha tabela caiu fora. Dei um duplo clique, bingo, galera, lá está selecionado. No primeiro vocês precisam dar um duplo clique para ela selecionar. Depois, ó, aquela linha que a gente clica fica toda em amarelo. Deixa eu diminuir o zoom aqui para pegar toda a tabela. Agora sim, ó, a linha que eu clico é automaticamente selecionada na minha tabela. Beleza, a primeira parte da nossa função já está pronto, que é selecionar a linha e mudar a cor aqui de todas as células, todas as TDs da minha linha. Então a linha é a TR, essa principal, e cada célula é uma TD, cada coluna. Então eu tenho as células. E agora falta a gente colocar a função. Quando a gente clicar na linha, este pedido aqui vai ser lançado aqui para dentro deste campo de texto. Então voltamos aqui para o nosso código. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para facilitar. Chegar melhor. Deixa eu me ver agora o que a gente vai fazer. Depois do linha selecionado, eu vou colocar uma var seleção. Selecão, que vai ser igual a minha tabela HTML, que é essa função aqui, esta variável principal. Var tabela HTML ponto get elements by class name. Então eu criei uma classe para aquele espaço que foi selecionado lá na minha tabela. Abri e fechei parênteses, abri e fechei aspas duplas. Então eu vou referenciar que vai ser destas células que foram alteradas lá na minha planilha, que foram selecionadas, que eu vou retirar um campo para transferir uma informação
lá para o meu campo de texto. Para armazenar o pedido, eu vou ter uma variável chamada pedido, que vai ser igual, espaço duplo sem nada dentro, por enquanto ainda sendo vazio. E neste ponto eu preciso de mais um laço para percorrer as linhas. Então, for, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, novamente var i vai ser igual a 0, ponto e vírgula, i vai percorrer enquanto for menor que selecão. Então agora a gente vai percorrer as células da linha, pessoal, por isso que eu vou colocar um for. Vai percorrer, aqui ele vai contabilizar todas as células da minha linha, e eu vou percorrer esta seleção, ponto, length, até o comprimento total, ponto e vírgula, aumentando célula por célula, e mais. Beleza, vamos com calma, até agora a gente acertou, para não errar nada, porque quando a gente erra, pois é complicado encontrar onde a gente errou, e se a gente errar uma letra, é o suficiente. E dentro deste for, eu vou ter outra var chamada selecionado. Selecionado. Igual, que vai ser a seleção de acordo com a posição que foi colocada dentro do array, pelo i. Então, estou montando um array, depois eu vou pegar a posição que eu desejo. Var selecionado igual a selecão, copia novamente o selecionado, Ctrl C, Ctrl V, vai ser igual a ele mesmo, selecionado, ponto get elements by tag name. Get elements by tag name. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. E dentro eu vou abrir e fechar aspas duplas. E, como eu estou referenciando as células, são as TDs, as células da minha linha. Beleza. E, para referenciar, para transferir a informação para a variável pedido, C, Ctrl V, pedido vai ser igual a variável selecionado, abre e fecha colchetes, dentro do colchetes. No meu caso, o pedido é a primeira coluna. Então, a contagem inicia em 0, coluna 0 vai ser a coluna que eu vou pegar a informação. Se eu fosse pegar, por exemplo, o produto, eu ia contar assim, 0, 1, 2, até chegar ao produto. Então, aqui no meu caso é 0, primeira coluna. 0, ponto, inner, com 2N, inner HTML. Para não errar. Ponto e vírgula. Show, já estamos quase no final. E para enviar a informação da minha tabela lá para o meu campo de texto, eu vou escrever document.get element by id, abre e fecha parênteses, ponto value vai ser igual à minha variável pedido, que vai armazenar a informação da primeira coluna lá da linha selecionada. Abri e fechei aspas duplas dentro do parênteses, e aqui eu vou colocar o ID do meu campo de texto. No nosso caso, o ID vai ser pedido. A gente colocou este ID para o campo de texto. Copia o ID, Ctrl V dentro das aspas duplas, salvo as alterações, atualizando a página, e hora do teste. E bingo, galera, lá está o número do pedido sendo colocado automaticamente dentro do nosso campo de texto. Podemos ainda centralizar este pedido bem no meio aqui do nosso campo de texto. Como que a gente vai fazer isso? Lá no arquivo principal.html, a gente vai colocar o seguinte no nosso input aqui, o campo de texto referente ao pedido. Após o size, eu vou colocar style, vai ser igual, abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas eu vou escrever text align, que é o posicionamento do texto, ali IGN, text align. 2 pontos, eu desejo que esse texto seja no center, ponto e vírgula.
salvo as alterações, então Text Align Center. Vamos ver se agora vai ficar centralizado lá no nosso campo. E bingo, olha lá o nosso número, certinho, no centro. Está aí, galera, funcionando, show de bola. Nosso projetinho aí referente a clicar na linha, selecionar a linha com a cor diferente, transferir a informação da primeira coluna, que é o número do pedido, ou o ID de identificação da linha lá na planilha. E no próximo vídeo, a gente vai colocar aí os códigos do botão excluir. Então a gente seleciona a linha, damos um clique nesse botão de comando e automaticamente este registro vai ser apagado da nossa base de dados, guia pedidos, da nossa planilha de pedidos online. E para finalizar esta videoaula, falta a gente publicar o nosso arquivo na web. A gente está ainda em uma página de desenvolvimento. Vou fechar esta página, publicar, implantar como aplicativo web. Escolha a opção novo, user, e qualquer pessoa, e atualizar. Pego este link, deixa eu conseguir copiar ele, bem enjoadinho para copiar. Copia todo este link, Ctrl C, e vamos ver se está funcionando na página executável da nossa tabela web HTML. Primeira vez precisa dar um duplo clique. Está funcionando, show de bola, também no nosso arquivo executável. Está aí, galera, já funcionando esta funcionalidade. No próximo vídeo a gente faz o botão excluir. Estão gostando do projeto? Deixe o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.